aqui estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre propósitos. E a nossa leitura hoje, vamos ver o exemplo de Esdras, né? Esdras capítulo 7, versículo de 1 ao versículo 10. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filhos de Ilquias, filhos de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É um homem de propósito, né? E se você parar um pouquinho para entender aqui, no versículo 10, diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse foi o nosso versículo de destaque de hoje. E se você ler o versículo anterior, que é o versículo 9, você vai ver que diz o seguinte: no dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. E a parte fundamental, a parte importante do versículo diz: portanto, a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Amigos, quando nós decidimos servir o Senhor, quando o nosso propósito é fazer a sua vontade, os caminhos se abrem, as coisas fluem certo, porque Deus está conosco, nos auxiliando, nos ajudando a cumprir a sua missão. Você foi convocado para trabalhar, para estar a serviço do Deus Todo-Poderoso, e Ele não vai te deixar sozinho, nem abandonar você no meio de uma enrascada. Ele vai cumprir o seu propósito em você. Ele vai abençoar a sua vida para que você chegue vitorioso ao seu destino. É assim que nós devemos imaginar e assim que devemos ser. Confiantes na mão do Senhor, confiantes na boa mão do nosso Deus, que tem cuidado de nós. Cuidou de Esdras lá no passado com o propósito que ele tinha de aprender sobre a lei do Senhor e ajudar os seus compatriotas também a conhecer. No versículo 10 diz: este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Veja que esse versículo 6 é um versículo bem completo, né? Que podemos entender que Esdras, que veio da Babilônia, ele era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés. Se a gente parar um pouquinho para pensar o que nós conhecemos da Bíblia, você tem estudado a palavra de Deus? Você tem buscado lá o seu propósito para a sua vida? Pois bem, veja que o resultado, o próprio rei, né? A Bíblia diz que o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Mesmo que esse rei fosse um rei descrente, um rei incrédulo, pagão, mesmo assim ele estava a serviço de Deus, porque Deus abençoava Esdras através desse rei. E é assim também com a nossa vida. Não titubie, não fique na indecisão, confie nas promessas do Senhor. Se você assumiu um compromisso com Jesus, de fazer a sua vontade, o seu propósito hoje é de ser um servo do Deus Altíssimo, pronto para exercer a função de um evangelista,
de alguém que está disposto a ensinar as pessoas, siga em frente. A mão do bom Deus está com você. Ele vai te abençoar como abençoou Esdras e abençoa todos aqueles que assumem o compromisso de fazerem a sua vontade. Esdras buscou aprender mais sobre a palavra de Deus, não apenas para o conhecimento próprio ou para satisfazer o seu ego com a necessidade de saber mais do que os outros, mas para obedecer a ela. A primeira coisa que nós devemos fazer ao aprender, ao ler a Bíblia. Nosso interesse deve ser, o nosso desejo é de buscar um aprendizado para nossas vidas, para determinar o que vamos fazer. Esse é o motivo de ler a palavra de Deus. É o primeiro motivo de como vou me comportar nesse mundo, conhecendo a vontade de Deus para minha vida. Porém, não ficou só nisso, ou seja, em guardá-la em sua mente para não pecar contra Deus. Esdras foi muito mais além, como devemos também fazer como ele. Como está em Salmo 119, versículo 11, ele a compartilhou, ensinando ao seu povo, as pessoas que estavam ao seu redor. Deus o recompensou, permitindo que chegasse a Jerusalém para cumprir o seu objetivo pessoal e a sua boa e agradável vontade diante do Senhor, servir ao Deus único, verdadeiro e eterno. Não desejava fazer isso para receber o favor divino, nem apenas para dar conta dos afazeres determinados pelo rei Artaxerxes, mas no seu íntimo queria obedecer a Deus e agradar-lhe. É assim que você faz também quando você está disposto a trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa que seja em prol do reino de Deus. Você está afim ali, se seu desejo é de agradar a Deus? Ou você está com outros interesses? Muitas pessoas hoje estão envolvidas com o evangelho por outros interesses, ganhar dinheiro, ser visto, ganhar posição, fama, né? Mas aqui está um indivíduo que quis pregar a palavra de Deus, quis aprender, conhecer a vontade de Deus e pregar com o interesse de agradar ao Senhor, a servir ao seu Deus. Sua vida fez diferença em meio aos seus contemporâneos e hoje podemos ter este personagem bíblico como exemplo de dedicação no estudo da Bíblia. Muito tempo depois, Jesus disse aos seus discípulos que deveriam ter como prioridade seu relacionamento com o Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça e confiar que Ele suprirá as suas necessidades. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, nós lemos sobre isso. Uma atitude semelhante à de Esdras, isto nos leva a crer cada vez mais, com mais convicção e fé, que o serviço a Deus abrange uma dimensão muito maior, não restringindo apenas ao domingo, aos dias que vamos à igreja. A vida cristã deve absorver-nos na sua verdadeira inteireza, 24 horas por dia. Tradução para a expressão ide, fazer discípulos, como está em Mateus 28, é indo, isto é, enquanto trabalhamos, estudamos, praticamos um esporte ou realizamos qualquer outra atividade, devemos ensinar a Bíblia a quem está ao nosso redor. E para isso é preciso dedicar-se a conhecê-la. É preciso ler. Como fez Esdras, conhecedor da lei de Moisés, das palavras que o Senhor inspirou Moisés, falou para Moisés escrever, e Moisés escreveu, estava ali os rolos e ele aprendeu, teve interesse de conhecer a vontade de Deus. E assim, contar com a boa mão de Deus, com a presença de Deus em nossas vidas para ajudar as pessoas a conhecê-lo realmente. As pessoas podem mudar suas vidas de acordo com a nossa também. Nós podemos, nesse momento que aprendemos sobre a palavra de Deus, nós podemos dedicar o tempo que temos em algum momento da nossa vida a ensinar as outras pessoas a conhecer Jesus também, assim como nós conhecemos. Façamos tudo, meus amigos, como para o Senhor e não para os homens, como está lá em Colossenses 3:23. Devemos aprender a fazer as coisas como se fosse para Deus, com toda força, com toda vontade, com toda alegria. Sem serviço a Deus, a fé é apenas teoria, mas o ativismo sem fé é desperdício. Muitos se escondem através do não tenho tempo. Muitas vezes as pessoas falam, não posso ir até aquele local porque eu tenho outros compromissos aqui. Jesus foi bem claro quando algumas pessoas procuraram servir, andar com ele, e ele chamava,
siga-me. E a pessoa: não posso, eu tenho outro compromisso, tenho que despedir da minha família, comprei uma junta de boi, tenho que enterrar meu pai. Bom, são tantas coisas, tenho um velório, tenho isso, tenho aquilo outro, invento muitas desculpas. Mas o serviço está à nossa frente. O propósito de Deus para nós é sermos discípulos de Jesus e falar dele para as outras pessoas que não conhecem. O ID de Jesus nos diz, não é só pregar, é dar o exemplo. Muitas vezes nos prendemos a: eu não sei falar, eu não conheço muito bem, eu não dou conta de falar, eu tenho uma voz feia, eu não consigo falar porque algo me impede, eu fico nervoso. Mas veja bem, esse ID que Jesus nos envia vai muito além da pregação, do falar. Vai te dar um exemplo de vida. Talvez você não precisa nem abrir a sua boca, só o exemplo já vai dizer quem você é. Deus conhece os nossos corações e as nossas intenções. Se você estiver ao seu serviço, Ele não vai te abandonar, assim como não abandonou Esdras. Pelo contrário, portas se abrirão para que você siga em frente e leve o evangelho de salvação, leve as boas novas nos lugares mais sombrios deste mundo. Irmãos, ontem eu estava fazendo algumas pesquisas para fazer essa reflexão de hoje e descobri muitas pessoas influenciadoras na internet ensinando os seus inscritos e seguidores, que não são poucos, né, de como descobrir o seu propósito. Porque hoje há muitas pessoas na dúvida, né, principalmente jovens, quando estão terminando o ensino fundamental, estão procurando o ensino superior, estão buscando o que fazer da minha vida. E eu falo a você, jovem que está me ouvindo, seja qual for a profissão que você está escolhendo, tente conciliar ela com o propósito de servir o Senhor, porque aí você terá as portas abertas para a sua vida, aí você terá prosperidade realmente. Quando nós esquecemos do Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. O exemplo de Esdras para nós hoje é fundamental. É um homem conhecedor da palavra de Deus e que foi favorecido pelo rei da sua época, porque a boa mão de Deus estava com ele. Por isso, aconselho a você: estude a palavra de Deus, tenha por base os ensinamentos de Jesus para a tua vida, e aí siga em frente na profissão que você escolheu fazer, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não haverá fracassos na sua vida e nem dúvida do que você vai estar fazendo. Lembrando que esses influenciadores que estão na internet aconselhando alguns, tome muito cuidado, porque muitos deles estão atrás de dinheiro, né, de seguidores, de pessoas que estão lá investindo nos seus cursos e nos seus aprendizados em troca de dinheiro. Veja que Jesus nos ensina e nos mostra o nosso propósito de graça. A Bíblia nos ensina como descobrir o nosso propósito para isso. Para isso é necessário ler e fazer o que ela diz para fazermos. Veja, Jesus nos ensina um propósito gratuito para a nossa vida. Como falamos aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Parece uma coisa como se fosse lá de Esdras no passado, né? Quando Esdras conhecia bem a palavra do Senhor e o seu interesse era que outras pessoas também conhecessem. E a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava com ele. O rei ajudava-o na sua missão porque Deus estava com ele. Não é porque Esdras era uma pessoa boa, mas porque ele decidiu fazer a vontade de Deus e Deus o abençoou. Assim também é conosco, quando nós ouvimos o chamado de Jesus aqui para ir por todo o mundo, né, pregar o evangelho, falar às nações sobre ele, ensinando-os a obedecer tudo que ele nos ordenou. A promessa dele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Se você realmente é um discípulo de Jesus, aí está o seu verdadeiro propósito. Irmãos e irmãs, talvez neste momento Deus está falando com você, como falou a Isaías, e esperando a mesma resposta que Isaías deu lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi:
Eis-me aqui, envia-me. Essa é a nossa resposta para o Senhor hoje. E você tem a oportunidade de levar o evangelho de salvação às pessoas que não conhecem. Coloque isso como proposta em tua vida. Onde você estiver, a nação que você estiver me ouvindo nesse momento, qualquer país, qualquer lugar, se você estiver ouvindo e conhecer a língua portuguesa, está me ouvindo e entendendo, tenha como proposta em tua vida falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo que você não consiga falar, dê um bom exemplo de cristão, de verdadeiro adorador, de verdadeiro discípulo de Jesus. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além. Ainda quero ir além, 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 além. Ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além, 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 ainda quero ir além. Quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Quero tocar teu coração. Quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Os olhos do Senhor estão procurando aqui uma geração de jovens que não se conformaram com o presente século. Será que existe alguém aqui que quer ir além? Será que existe alguém aqui que quer mais de Deus? Quer ser santo? Dê um forte grito diante do Senhor.